Graças a Deus. Olá, queridos. Estamos em mais um dia com você com o programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema que tem procurado estar aqui com você, trazendo assuntos factuais da Palavra de Deus para você, dizendo aí na essência da palavra, que você possa aprender mais da Palavra de Deus. Esse é o objetivo do programa. O objetivo do programa estar aqui é trazendo mais de Deus para a tua vida, trazendo aí que você possa aprender a Palavra de Deus, isso aí, estudando conosco. E eu sempre tenho procurado trazer junto comigo pastores, que vamos juntos estudando. A gente tem que procurar isso aqui e passar para você para a igreja. Porque a igreja, a função da igreja, nós, líderes, é passar para você a Palavra de Deus, que você possa aprender a essência do reino dos céus. E eu tenho passado nesse um dia para você, olhando para a Bíblia, como o livro da Constituição do céu. Queremos estudar a Constituição para conhecer. Quando a Constituição, na década passada, século passado, né, em 88, foi feita a nova Constituição, logo depois que ela foi aprovada, na época, comecei em 90, final de 92, comecei em 90, as câmaras de vereadores, eles davam um livro da Constituição. Se você lembra, você recebia um livro da Constituição brasileira, para quê? Para você conhecer as novas leis brasileiras, você entender o que é lei, para você viver na lei. Quer dizer, e o que governa a tua vida é a lei do céu. Eu sempre entendi, se você for para, vamos para a Inglaterra, vamos para Reino, vamos trabalhar em Reino. Se você for para a Inglaterra, quando você pisa ali na Inglaterra, no solo inglês, as leis que governam a tua vida é a lei inglesa. Quando você vem para o reino dos céus, a lei que governa a tua vida é a lei do reino. E nós temos que aprender a lei do reino, temos que aprender a lei do céu. Esse é básico para a nossa Bíblia. E para fazer este programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, que Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe a todos também que estão assistindo. E esse assunto é pertinente. Você vai aprender muito, porque a razão pela qual muitos crentes estão caindo na fé é porque não reconhece o princípio da autoridade. E a gente vai aprender muito aqui, pastor César, pastor José Carlos, e você é bem-vindo aqui. Amém. Junto com ele nós temos o pastor César. Pastor César, que Deus abençoe. Amém, pastor José Carlos. É muito bom estarmos juntos novamente, graças a Deus por essa oportunidade. E é aquilo que o pastor Carlos Leite falou. O princípio de autoridade é algo que Deus não negocia. E nós precisamos aprender exatamente para viver uma vida na presença de Deus. Graças a Deus. Então vamos fazer o seguinte, pega a caneta, pega o papel, pega a sua Bíblia e vamos estudar a lei do reino. Vamos aprender a lei do reino. Vamos a um intervalo enquanto você pega a caneta e papel e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo. Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta, querido, com o programa Palavra Rema. Olha só, estamos falando sobre o princípio da autoridade. E o livro que nós estamos baseando é Romanos, capítulo 13, versículo 1 e versículo 2. Romanos 13, 1 e 2. Pastor César, pode ler, pastor? Romanos 13, versículo 1 e o 2. A palavra de Deus em Romanos 13, 1 e 2 diz exatamente assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Nós estamos falando o seguinte, que quando você resiste à autoridade, ontem falamos muito sobre isso, né? Quando você resiste à autoridade, você resiste a Deus. Aí é claro, no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 2. Porque quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Quer dizer, os cristãos, nós fomos chamados para orar pelas autoridades. Quer ver? Pega ali em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1 e 2. Olha só, 1 Timóteo, no capítulo 2,
o versículo 1 e 2. Primeira Timóteo. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Ó, pelos reis e todos que estão em evidência. Capítulo 2, mais assim, ó. Pelos reis e todos que estão em evidência, o governo civil, todos. Quer dizer, o cristão, ele vem demonstrando, admostra para que, antes de tudo, que façam depressões, orações, intercessões, intercessões, ações de graça, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, toda autoridade, que tenham uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade. Quer dizer, ore para aqueles que a vida deles vai bem, por toda autoridade. Aí você vai vendo que ele vem falando, Pedro vem falando sobre isso, ele falando sobre o quê? Então o cristão, ele foi chamado para orar pela autoridade, ele não foi chamado para falar mal, ele não foi chamado para trazer irritação, para que ele tenha sossego, olha só o que vai dizendo, para que tenha uma vida quieta. Você não foi chamado para ir para a rede social, falar mal desse, chamar de cachaceiro, chamar disso, não foi chamado para isso, querido. Infelizmente é isso que nós vimos muitas pessoas fazendo. E falando da vida, trazer... Não foi. Você foi chamado para orar. Por quê? Porque você é igreja. Você foi chamado para uma vida de diferença. Igreja, você é igreja. A igreja é diferente do mundo. Ah, mas todo mundo faz assim. Todo mundo faz assim. Mas você não é mundo. Você é igreja. Você é chamado para orar. Para fazer diferente. Diferente do que o mundo faz. Não vos conformeis com este mundo. Ou não tomais a forma deste mundo. Ah, mas é o formato que o mundo faz. Mas nós não fizemos o formato do mundo. Porque nós somos igreja. Nós vamos mudar o mundo através de quê? Das nossas ações. Mas não vai, vos? Quer dizer, então, vamos entrar na forma desse mundo. A forma que o mundo faz. Por quê? Porque nós fomos diferentes. Claro. Nós somos chamados. E é isso que muitas pessoas não entendem o que é igreja. Ô, pastor Zé Carlos, sabe o que acontece? É que as pessoas que, de repente, ela está ouvindo o senhor falar assim, dessa forma, nós falarmos dessa forma, a pessoa pensa que ela não tem direito a discordar do governante, né? Você tem direito a discordar do que ele está fazendo de errado, isso aí é uma coisa de princípios também, né? Nós tivemos aí alguém querendo aprovar uma lei de cartilhas com fotografias sexuais para criança, né? Nós não condenamos, nós não estamos falando mal dele. Discordar é uma coisa e falar mal é outra. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia dizer. Isso aí que ele está falando. Quer dizer, você pode discordar, porque de repente a pessoa diz assim, poxa, esses pastores estão fumando o cachimbo da paz com esse povo. Não, nós discordamos. Agora, afrontar, falar mal é outra coisa. Isso aí é que desagrada a Deus. Perfeito? É isso aí. Quer dizer, então, nós fomos chamados, a igreja foi chamada para orar, para trazer a diferença. Veja bem, qual é o nosso reino? Qual é o nosso reino? Nosso reino é o reino de Jesus. Isso é primordial, né? Ah, o meu reino é o reino de Cristo. Então você está ouvindo o programa errado. Esse aqui é para o reino de Cristo. Nós estamos fazendo o reino de Cristo. Qual é o nosso reino? É o reino de Jesus. Chegaram para Jesus e o teu reino. Esse meu reino não é deste mundo. Se o nosso reino é o reino de Jesus, automaticamente o nosso reino não é desse mundo. Nosso reino é um reino eterno. É outro reino. Então, nosso reino é aqui. E se o meu reino fosse aqui, o meu pai mandaria anjos para brigar por mim. Não, meu reino não é aqui. Meu reino é eterno. E o nosso reino é o reino de Jesus. E isso que o senhor está falando é tão absoluto, né? Que a palavra de Deus em Colossenses 3:1 diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, buscar as coisas do reino, aonde Jesus está, o reino que está acima, porque você já morreu para o mundo, você já foi ressuscitado, você já foi sepultado. Isso não quer dizer
Como o senhor falou, que nós vamos fumar cachimbo da paz com ninguém. Isso quer dizer que nós vamos ter uma postura de oração, porque nós vamos nos colocar como canais de Deus, porque a palavra de Deus fala que o justo pode muito na sua oração, na sua súplica, Sim. e nós vamos estar buscando o Senhor, intercedendo para que haja um mover de Deus. Porque nós precisamos entender, pastores, que muitas vezes o próprio Deus, quando ele queria tratar com o povo, ele permitia que um rei simplesmente mal, um rei que não tivesse, sim, exatamente aquele nível de justiça, aquela sensibilidade, ele governasse por um período. O Senhor permitiu para tratar com o povo. Foi assim que o Senhor fez em várias situações. Para quê? Porque o povo se desviava, né? Aí Deus permitia que vinham os midianitas, que vinham os filisteus, mas quando o povo clamava, se voltava ao Senhor, o Senhor dava o livramento. Então nós precisamos entender que tudo está dentro de um propósito do Pai. Amém? Claro. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem Exatamente. para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós entendemos isso, que as coisas, às vezes, nós não entendemos. Às vezes você não entende o que Deus está fazendo, mas você não precisa entender. Você precisa compreender que essas coisas são para o teu bem. Não é aqui? É eterno. O teu bem lá. Tem coisas que Deus está trabalhando no caráter, que Deus está trabalhando para você fazer. Quantas vezes você passou por coisas, pastor César, para Deus aperfeiçoar o teu ministério? Perfeitamente. Coisas que na época você não compreendeu. Mas de jeito nenhum. Não entendeu, ficou até assim. Era para rodar a baiana. É, mas Como Deus dizer, estava o quê? Trabalhando no seu caráter para fazer de você um homem de Deus melhor. Porque o que Deus quer? Você é um homem de Deus. Pastor Carleito é um homem de Deus. Mas Deus quer que este homem de Deus, mais acima de tudo, nós somos homem. Que este homem de Deus seja melhor. Como é que ele vai fazer? Trazendo. A Bíblia diz que o filho que não aceita a repreensão não é filho em Hebreus. E nós aceitamos a repreensão de Deus, porque Deus repreende quem ele ama. Exatamente. Ô, pastor César, pastor Zé Carlos, muitas das vezes nós oramos, quantos de nós, né, cristãos, oramos assim: Senhor, me dá um novo coração, né? Me dá um novo coração. Eu preciso que o Senhor me dê um novo coração. E aí a gente tem a oportunidade de perdoar alguém e a gente não perdoa. A gente tem a oportunidade de se submeter a uma autoridade e a gente não se submete. Então, quer dizer, Deus, como o pastor Zé Carlos disse, ele cria situações para te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa do reino de Deus. Isso é tremendo, exatamente porque, como o senhor falou, né, Deus ele trabalha no caráter para que atinjamos, né, a estatura de varão perfeito. E isso não é da noite para o dia. Olha o que aconteceu com Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito e teve que fazer um cursinho de mais 40 anos no deserto para cumprir aquilo que Deus tinha como propósito. Verdade. Quando nós temos que entender que Deus é a fonte de todas as coisas que existem. Deus é a fonte da autoridade. O Romano diz que ele levanta contra o outro, levanta contra Deus que construiu. E um pouquinho antes, em Romanos, capítulo 11, versículo 16, Paulo diz o seguinte, ó: porque dele, refere-se... Romanos o quê? Romanos 11 e 36. Romanos 11 e 36. Vamos lá. É o finalzinho do último versículo. Sim. Romanos 11, antes do o último versículo. Diz assim, Tá aqui. porque dele, refere-se à criação, Deus, criação. Porque ele, refere-se ao seu conhecimento perfeito. E nele, a sua presença está em todas as partes. Né? Olha só, são todas as coisas. Ele sozinho é a primeira coisa. A ele seja glória eternamente. Ele merece a glória. Amém, quer dizer verdade. Então Deus é a fonte, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a fonte. Esse é Paulo, né? Ele é a Meu fonte, é Deus. dele, por ele e para ele. Tremendo. Quando nós entendemos que ele é a fonte de tudo que existe, a fonte é Deus. Quer dizer, a fonte daquela autoridade é Deus. A fonte daquela autoridade é Deus. Quando entendemos que Deus é a fonte de todas as coisas, nós vemos que o diabo não tem nada. O diabo não tem nada. Se você diz que uma autoridade foi dada pelo diabo, você diz que o diabo tem poder para construir uma autoridade. Mas ele não tem autoridade. Só pode construir quem tem. Pastor César, você perde, tu vai perder a tua Mercedes? Tu vai ser 380, perde? Não, né? Não, né? Por quê? Porque tu não tem. Exatamente. Né? Então qual é o medo que tu tem? Sem chance. Tu perde o sono de ter aquela Mercedes de 500 mil reais? Não, durmo tranquilo. Ô, pastor César até viajou. Não perde que não tem.
Ele falou até assim, profetiza. Não, porque eu já tive e já perdi. Agora eu não perco mais. Tu vai ter, vai perder, não sei, né? Não estou querendo dizer mais, mas tu perde teu Rolls Royce? Não perde porque não tem. Então quem não tem não pode perder o que não tem. E não deixa ele dormir pelo IPVA dele também. Não deixa dormir. Quando você diz que o diabo, ele deu aquela autoridade, ele fez aquela autoridade, você está dizendo que o diabo tem autoridade? Porque ele tem autoridade para fazer autoridade, e ele não tem. Jesus disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. É interessante isso que o senhor está falando. Nós temos Não, mas nós vamos voltar exatamente nesse assunto depois do intervalo. Amém. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Nós falamos o seguinte, eu, pastor César, interrompi, vou voltar agora ao pastor César. Sim. Quando você diz que o diabo ele fez uma autoridade, você dizendo que ele tem autoridade para dar aquela autoridade. E ele não tem autoridade. Então quem não tem autoridade não pode dar autoridade. Exatamente. E eu ouvi um pregador, um homem renomado de Deus, falando que o diabo só tem autoridade que nós concedemos a ele na condição de autoridade que somos nós. Ou seja, pela palavra nós damos a legalidade, a autoridade. Né? Então, como o senhor falou, ele não tem, mas se você dá para ele, ele é usurpador. Não, você autoriza ele pelo pecado, né? A brecha é o pecado. Exatamente. Não, você lança a palavra. A palavra. Porque, assim, ao redor do que os teme, está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor do que teme e os livra. Ao derredor, após o redor, ou ao derredor, está quem? Satanás. Bramindo como um leão. Não é que ele é um leão. Ele está bramindo como um leão. Buscando o quê? Uma brecha. A quem possa tragar. Qual é a brecha? É a falha. São palavras lançadas. Exatamente. Quando você chega para alguém, pastor César, é muito negócio, você diz assim, ó, orem por meu casamento que ele está uma desgraça. Aí você não sabe a palavra que você está lançando. Desgraça. Esse meu filho é uma desgraça. Desgraça é fora da graça. Graça, o favor merecido de Deus. Olhe pelo meu casamento, que ele está fora da graça, ele está fora do favor merecido de Deus. Você já está lançando uma palavra de maldição sobre o seu casamento. Você já está falando uma palavra de maldição sobre o seu filho, dando uma legalidade. Ah, pastor, eu não vejo bem assim. Então você não conhece o princípio da palavra de Deus. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Aquele que gosta de usá-lo, comerá do seu fruto. Provérbios 18 e 21. Tiago, capítulo 3, versículo D, diz, a língua é um pequeno membro, aquele que domina, tal pessoa, ela será perfeita. Ser perfeita é dominar o nosso falar. Então nós damos a autoridade para que exerça, para que venha sobre o casamento, sobre os filhos. Depois nós reclamamos que o filho não obedece. Por quê? Porque você tem lançado maldição. Nunca vai dar nada, nunca vai ser nada. Porque o pai ele é autoridade sobre o filho. A autoridade constituída, tanto que ali o Senhor ele fala, é um dos mandamentos de Deus com promessa, honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e te prolongue os dias na terra. Então se o pai concede, simplesmente fala, não, aquele menino não vai dar nada, os demônios falam, vamos pegar essa palavra aqui, vamos trabalhar dentro da legalidade que ele deu, foi ele que deu a legalidade. Entendeu? Então nós precisamos tomar muito cuidado, por isso que o poder da vida e da morte está na língua. Então, foi o que o Senhor disse para Ezequiel no momento do Vale dos Ossos Secos. O que você está vendo? Eu estou vendo o Vale dos Ossos Secos. Pode, por acaso, o Senhor salvar ou trazer, renovar? O Senhor sabe. Profetiza. Que quando você profetizar, eu vou dar ordem a um espírito para que dos quatro cantos da terra aconteça o que tem que acontecer. Então, isso que o pastor está falando, que nós estamos falando, é exatamente sobre essa autoridade constituída. E muitas vezes nós, como cristãos, não temos esse entendimento nessa profundidade, pastor. Por isso é que nós, você que está aí nos assistindo, nós intercedemos pelas pessoas que estão presas, pelas pessoas que estão na promiscuidade desse mundo. Por quê? Você não entende por que tanto amor?
Qual é o interesse de vocês? O nosso interesse é profetizar a bênção e a mudança na vida dos filhos. Nós somos embaixadores da família. Exatamente. Nós somos do santuário da igreja da família. Então nós profetizamos uma família no altar de Deus para todos. E essa autoridade, pastor Zé, é tão tremenda que o Senhor mesmo disse, olha, eu te dou as chaves do reino. Pronto, e o aí. que 2 de vocês ligarem na terra, Aí. eu ligo no céu. Então, se nós 3 ligarmos, olha só, um faz correr 1.000, 2, 10 mil e Nós 3. vamos ver Né? a sua família abençoada, querido. Nós vamos ver seus filhos convertidos. Mas para isso, ô Carlos, precisa que ele não tenha trazido maldição, que ele não venha contra a autoridade, porque Deus é princípio. Deus quer abençoar. E nós lançamos uma palavra de bênção. Mas ele tem lançado a palavra de maldição. Aí, nós temos que orar para que isso aprenda princípio. Ele tem que aprender princípio. Tem muita gente trazendo maldição sobre si. Maldição sobre a sua vida. Olha aqui, ó. Toda a autoridade da palavra de Jesus foi dada por Deus. Toda a autoridade da palavra de Jesus, quem deu foi Deus. Livro de Mateus, capítulo 17, e o versículo 5. Mateus 17, 5. Olha só. Mateus 17, 5. Pode ler, pastor. E 17,5 diz assim, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. A minha versão diz assim, ó. Estando ele falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz e disse, este é meu filho amado, o qual tenho contentamento. A ele escutai. Na minha também está escrito E escutar. tem uma outra tradução que diz, a ele ouvi. A ele ouvi. Quer dizer, Deus, que essa voz era Deus. A autoridade, escute ele, porque a autoridade sobre ele está sobre mim. A autoridade que está sobre mim está sobre ele. Deus dizendo, esse é meu filho, ao que eu tenho contento. A ele escutai. Quer dizer, a autoridade do líder, da liderança que está ali, é dada por Deus. A ele escutai. A ele escutai. Aí você não quer escutar a autoridade e quer que Deus te abençoe. Aqueles que não escutam a voz de Deus não são abençoados. Como é que você escuta a voz de Deus? Ah, pastor, eu vou lá num profeta, ele bate o pé e diz para assim, e diz o Senhor, não. Você vai escutar a voz de Deus através da palavra e através do líder que Deus tem levantado sobre a tua vida, que vai trazer bênção sobre a tua vida. Isso está trazendo. Entendeu? E quando você não escuta a voz do seu líder, você não escuta a voz de Deus. Ele vai profetizar bênção sobre a tua vida. Aí você não quer. Porque, na verdade, pastores, ele é o anjo da igreja. E sobre ele está exatamente a unção de Deus. Sim. E essa unção é que quebra todo jugo. É o poder de Deus na vida daquele homem. É como o senhor falou, filho de pastor não é pastorzinho. Então, veja bem, não tem como você delegar segundo a sua conveniência ou vontade, não. Mas por uma direção de Deus. Então, quando essa pessoa ela está debaixo, assim como o Josué esteve debaixo da autoridade de Moisés na condição de servo do servo. Moisés era servo e Josué era servo do servo. Olha só, Deus viu em Josué essa fidelidade, essa lealdade, esse serviço e não chamou um parente não de Moisés, chamou Josué. Levantou Josué exatamente por quê? Porque esse sabia o que era disciplina. Então é dentro disso que nós precisamos entender para vivermos uma vida realmente sossegada. E o Senhor Jesus, e na pastor bênção. César, pastor Zé Carlos, é a pessoa, eu vejo que ele respeitava a autoridade porque ele estava sempre junto do Pai. Sempre junto do Pai. Olha só, Jesus tinha autoridade porque sempre transmitia a mensagem de Deus. Pega em João 7 e 16. João 7. Evangelho, né? Evangelho de João, capítulo 7 e versículo 16. Evangelho de João, capítulo 7. 7, 16. E 16. Olha só o que diz. O que Jesus diz. Posso ler? Pode ler. Então vamos lá. Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Quer dizer assim, aquele que eu ensino não é meu, mas é de Deus. Porque essa autoridade eu tenho porque eu estou ensinando as coisas de Deus.
quando o líder tem, a obrigação nossa como líder é ensinar as coisas de Deus. Aí nós temos a autoridade de Deus para exercer a autoridade. Que quando, a menos que ele está saindo inventando coisas, saindo da Bíblia. Aí é outra coisa, aí já é outra coisa. Aí você esquece. Mas quando está na Bíblia, está vendo a cena para Deus, aí tem autoridade. Ele tem autoridade para profetizar sobre a tua vida. E Jesus faz isso porque ele tinha autoridade. Para nós terminarmos, já estamos chegando no final, João capítulo 12, versículo 48 e o 49. João 12, olha o que Jesus fala aqui em João capítulo 12, versículo 48 e 49. João 12, versículo 48 e 49. Vamos lá. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. 49? É. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Eu passava um programa só falando sobre isso. Jesus disse, aquele que não aceita a minha palavra vai ser julgado no último dia. A palavra que eu tenho falado. Porque a palavra que eu tenho falado, eu não falo aquilo que eu quero. Eu não faço aquilo que eu quero. Não é uma invencionice minha. Eu não falo o que eu quero, eu não falo o de mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e o que hei de falar. Deus me disse tudo o que eu hei de dizer e tudo o que hei de falar. Eu não falo de mim mesmo. Jesus, a minha vontade não importa. Importa a vontade da autoridade. E quando você aprende isso, quando você aprende essa essência, querido, a coisa vai começando a mudar. Você quer mudança de vida, você quer vitória, aprenda princípio. E o primeiro princípio do cristão, o primeiro princípio é a autoridade. Quando você aprende isso, aprende a respeitar a autoridade. Volto a dizer, a menos que não é bíblico. Não, está falando de heresia, isso não é bíblico. Aí não, aí já é outra coisa. Mas nós estamos falando de homem de Deus. Homem de Deus prega a palavra de Deus. E Jesus, a autoridade que Jesus tinha, era a autoridade que Deus tinha dado para ele. Por quê? Porque ele falava as coisas de Deus. E sempre que ele fala, ele disse, eu não estou falando por mim mesmo, mas estou falando daquilo que o Pai quer. Amém? Pastor César, estamos chegando ao final. Obrigado, Pastor César. Amém, Pastor Zé Carlos. Eu é que agradeço por mais essa oportunidade gloriosa. É maravilhoso estarmos juntos, né? E aprendermos, porque a cada estudo, a cada programa, nós estamos crescendo nessa graça, nesse conhecimento de Deus. Então, que o Senhor esteja, meu irmão, também te abençoando, você que está acompanhando essa programação, em nome de Jesus. Pastor Carleite, obrigado, pastor. Pastor Zé Carlos, é muito forte o que a gente está... A gente sente o peso realmente entrando e essa autoridade, ela só é alcançada quando nós entendemos o que ela significa. Estou te jurando por nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, há pessoas que estão sofrendo, gemendo, perdidas, sem direção, porque em algum dia da sua vida desrespeitaram e foram nas águas daqueles que blasfemaram contra uma autoridade qualquer. E hoje, meu Deus, essa pessoa está sofrendo. Hoje a sua vida está amarrada. Hoje as coisas dão tudo errado para ela. Mas nós, meu Deus, não estamos aqui vibrando pela sua derrota, mas intercedendo pela sua vitória. Amém. Nós queremos que essa pessoa se levante. Nós queremos que essa ovelha aprenda, porque todos nós erramos, mas nos levantamos. E que essa ovelha, Pai, venha se levantar, venha se erguer para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, nós estamos aqui amanhã com mais um programa Palavra Rema, neste mesmo horário, nessa mesma emissora. Que Deus abençoe. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.